Eu parto de um pressuposto, né, que é o pressuposto da crise civilizatória. Nós estamos numa crise civilizatória, que a pandemia é a expressão dessa crise civilizatória. O pacto sociopolítico, né, que é o pacto sociopolítico capitalista, rentista, financeiro, destruidor, perdulário, esse pacto sociopolítico, ele está em absoluto esgotamento. Então, nós precisamos de um novo pacto sociopolítico. Nesse processo de um novo pacto sociopolítico, nós vamos precisar, primeira coisa, de nova imaginação política, né? Nós vamos precisar de uma imaginação política capaz de uma força social e política, né, unitária ou com algum grau de unidade que nos permita, a um só tempo, ter algumas demandas responsivas a essa crise de civilização e, ao mesmo tempo, constituir novas estruturas. Vamos pensar que as institucionalidades com as quais nós trabalhamos, algumas delas contam com 5 séculos, né, provenientes ainda do padrão colonial, escravista, né, genocida, etnocida, né? E, portanto, essas institucionalidades e as suas estruturas, elas precisam ser superadas. Bom, chegando ao território da cidade, eu acho que o próprio espaço urbano ele é a representação das desigualdades oriundas dessas estruturas. E aí eu queria pegar 2 delas que a Luciene já trouxe. Uma é a dimensão da violência. Ou seja, a violência ela é o retrato mais materializado e corporificado da desigualdade, porque ela vai atingir corpos negros, jovens, periféricos, LGBTs, mulheres, crianças, idosos, ou seja, são os corpos, essa corporificação, os direitos humanos, obviamente, como direitos relacionais, né, todos os direitos humanos eles são relacionais, o direito ele é, né, ético, irredutível e exigível, portanto ele é relacional, né, mas essa corporificação ela vai ser sobretudo, né, a representação, né, dessa promoção ou ausência, no caso, de direitos humanos. Portanto, a dimensão da violência é uma dimensão fundamental, né? E nessa dimensão da violência, eu vou sublinhar uma outra dimensão, que é com a qual eu mais trabalho, que é a violência letal contra jovens. Se há algo hoje que expressa o nível de desigualdade socio-racial e espacial no Brasil, é a matança de jovens de 10 a 19 anos, ou seja, a segunda década da vida. Não que as outras décadas da vida elas sejam menos importantes, mas a segunda década da vida, essa transição entre a infância e a adolescência para a juventude adulta, essa transição em que, né, você passa a ter algum nível de autonomia inclusive na cidade, no seu bairro, na sua comunidade, né, você passa a estabelecer vínculos gregários com a sua comunidade, você passa inclusive a poder fruir mais daquilo que lhe é ofertado ou que lhe é negado, né? Bom, portanto, a violência nessa segunda década da vida, e sobretudo a violência letal, na minha avaliação, é o maior problema social atual. Porque nessa violência letal, ou seja, o genocídio da juventude negra de 10 a 19 anos, né, expressa exatamente isso que nós somos, uma sociedade, né, oriunda de um processo violentíssimo de sequestro e escravidão que manteve estruturas de reprodução dessa escravidão. Portanto, orientar, né, uma gestão municipal para enfrentar o maior problema social me parece que é o grande desafio de uma gestão que possa ser chamada de esquerda. E o que o município tem a ver com isso? Porque todas essas mortes são previsíveis e, portanto, elas são preveníveis. A primeira questão é o território. Nós sabemos quais são os territórios onde mais se morre e onde a violência, portanto, chega, que é onde o braço estatal, a repressão estatal, ela vai chegar e onde também as disputas de grupos armados, dos mercados legais, vão se estabelecer. E aí tem uma questão central, né? Bom, se o Estado deixar de matar, né, ele já dá uma contribuição muito grande para a redução da letalidade. Esses indicadores que você deu de 50% de letalidade na intervenção policial são gigantescos, né? Assim, são descomunais, são fora do... Eu estudo isso há mais de 20 anos, 50% de letalidade por intervenção policial é algo assim que eu não tinha visto ainda, né, no Brasil, inclusive depois pegar esses dados específicos de Niterói. Agora tem uma segunda questão, que é essa violência comunitária e interpessoal, que ela tem muito a ver de fato, com a exclusão socioespacial. A exclusão urbana,
ela é muito mais gravosa, inclusive, do que a exclusão social, no sentido da renda. Nós estamos trabalhando aqui com um tema que é um tema muito caro a nós no campo dos direitos humanos, que é o da pobreza multidimensional. Pobreza não é só a falta da renda, a redução da renda, mas ela é multidimensional, ela incorpora, né, além da dimensão de classe e o acesso à renda, a dimensão de gênero, a dimensão de raça, a dimensão de geração e a dimensão espacial, que tem a ver, portanto, com essa exclusão que eu falei. Qual é o papel do município nisso? Portanto, é chegar antes. Veja, se você coloca um microfone na boca de qualquer prefeito ou governador sobre prevenção à violência, ele vai responder, no máximo, com um conjunto de diretrizes genéricas, sem meta, sem planificação, sem participação popular, sobre promoção. Prevenção à violência não é isso. Prevenção à violência se divide em três grandes níveis de prevenção primária para toda a sociedade, secundária para o grupo mais vulnerável. Ou seja, se eu sei que mais jovens negros morrem numa determinada comunidade periférica, é ali que o município, através da prefeitura, ele tem que chegar antes que a bala atravesse o corpo. Porque o que nós temos são milhares de crônicas de mortes anunciadas, 60 mil crônicas de mortes anunciadas ao ano no Brasil, 30 mil delas de jovens, né? E uma grande parte dessas 30 mil de adolescentes. Bom, a segunda questão, ainda envolvendo, vou saltar, né, para continuar nesse tema da prevenção, tem a ver também com a habitabilidade. O acesso à cidade, né, é o que de fato faz a grande diferença no acesso aos direitos humanos. Isso tem a ver com a recuperação dos territórios. Existem brasileiras. As cidades brasileiras, elas são a materialização dessa segregação. Ou seja, reduzir a segregação. Bom, eu moro em Fortaleza. Fortaleza é uma das cidades mais segregadas do continente. Eu tenho aqui duas comunidades. Uma delas tem o IDH da Namíbia, outra tem o IDH da Noruega. Entre elas, uma linha reta de 17 quilômetros. Pronto. É aí que entra uma gestão de esquerda. Dizer o seguinte, olha, eu tenho que chegar antes lá no IDH na Namíbia, sobretudo para utilizando instrumentos de acesso à terra urbana, é aumentar a riqueza pública como condição para acessar direitos. Né? Não é simplesmente aumentar a capacidade de consumo, que eu acho que a esquerda que veio antes de nós era uma esquerda muito afeta, sobretudo, a ampliação do mercado de consumo de massas. Nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de outro imaginário político. Nós estamos falando da riqueza pública. Nós estamos falando, portanto, de parque e praça. Nós estamos falando de mobilidade urbana. Nós estamos falando de outro padrão energético. Nós estamos falando de políticas sociais. Ampliar o gasto social. Aí entra a terceira dimensão para, né, aqui cumprir o tempo. É essa a dimensão das políticas sociais. O município, no Brasil, ele arrecada pouco proporcionalmente, depende muito da União e, sobretudo, é ele o grande executor das políticas sociais. Para isso, a gente precisa de uma reforma tributária municipal. Não tem sentido que a classe média alta brasileira pague ao ano de IPTU menos do que paga ao mês de taxa condominial no seu edifício. Só que o IPTU tem que produzir um conjunto de entregas muito maior do que a taxa condominial mensal. Ou seja, tem aí né, a reforma tributária municipal passa por um processo que é um processo muito, inclusive, impopular. Né? Às vezes que eu fui candidato a prefeito, em 2008, 2012, eu deixava muito claro, essa pauta é uma pauta impopular. Nós temos que rever a planta básica de imóveis, porque nós temos uma defasagem gigantesca. Né? Uma parcela pequena da população que paga, portanto, IPTU defasado, poderia dar uma contribuição mais importante para o financiamento das políticas sociais. Portanto, nós estamos falando agora no processo de pós-pandemia, você é professor, nós vamos precisar de mais funções docentes, porque nós vamos precisar de rodiziamento entre as turmas, nós vamos precisar ampliar a carga horária, nós vamos precisar de mais investimento, por exemplo, em transporte escolar, nós vamos precisar de mais investimento em vigilância sanitária e epidemiológica, nós vamos precisar de maior investimento em recuperação urbana, em saneamento ambiental. Cidades brasileiras não têm saneamento, o saneamento está sendo ameaçado de privatização. Portanto, me parece que não se pode só falar na política social do ponto de vista da execução se eu não falo do outro ponto de vista, que é, a partir do financiamento, eu estabeleço produção de riqueza pública e distribuição desta riqueza junto aos mais pobres. Né? Numa síntese, desprivatizar o Estado, o aparato estatal, a prefeitura. Pelo que você conta, né? Nós temos uma prefeitura muito privatizada, não privatizada do ponto de vista do patrimônio, de quem é o CNPJ,
mas, sobretudo, privatizada nos seus fins, privatizada na sua orientação, né? Nós precisamos recolocar ou disputar, né, a função do aparato estatal, e para isso é necessário ampliar o Estado-comunidade para reduzir o Estado-aparelho. O Estado-aparelho, ele concentra a riqueza privada. Nós temos que ampliar o Estado-comunidade, concordo muito com o que vocês dois colocaram. Para isso é necessário ampliar, né, o exercício do poder popular. Como é que eu vou ter mais política social para as mulheres vítimas de violência, ou para os e as LGBTs, ou para as crianças, né, em situação de acolhimento, né? Como é que eu vou ampliar o número de creches? Como é que eu vou ampliar o número de CREAs? Como é que eu vou ampliar o número de postos de saúde? Eu preciso ampliar a riqueza pública e, para isso, eu necessito, portanto, né, fazer esse processo, digamos assim, de ampliação da financiamento com a participação popular. Então, essas são condições, me parece, básicas para a ideia de pensar o exercício dos direitos na cidade e à cidade, né? E queria concluir com isso, né? A dimensão da violência na cidade, nos sujeitos, né, que habitam a cidade, sobretudo seus territórios mais segregados, é indiscutivelmente o nosso maior desafio e aquilo que revela o abismo mais gigantesco que há entre nós. Nós temos que colocar, portanto, a nossa energia política e social para vencer esse abismo. E eu tenho certeza que aí em Niterói nós temos um excelente porta-voz para dar conta desse recado.